Oi, tudo bem? Meu nome é Diogo. Eu sou do Instituto Ori junto com a Bárbara. A gente está auxiliando aqui na transmissão e na gravação. E eu vou explicar para vocês como é que a gente vai se dividir nas salas. A gente vai ter, daqui a pouco eu vou abrir as 3 salas. Cada uma vai ter o comecinho do título da oficina. Então vocês vão selecionar, vai abrir um pop-up para vocês e vocês vão selecionar qual que vocês vão querer ir. Caso o pop-up não abra, né, caso não apareça na tela de vocês, vocês vão num símbolo que são 4 quadradinhos separados, que está escrito, ou se for em inglês, breakout rooms, ou salas. Qual que é o nome em português? Eu sempre esqueço. Salas específicas, enfim. E aí, nesses quadradinhos vai aparecer para vocês selecionarem salas. Caso vocês não consigam até começar as oficinas em si, eu ajudo quem ficar aqui, tá bom? Pode explicar de novo, fazendo um favor? Eu vou abrir as salas para vocês, vai aparecer na frente da tela uma seleção para vocês escolherem a sala que vocês querem ficar com o nome, cada uma com o nome. Aí vocês vão clicar numa parte azul para vocês entrarem nela. E aí, enfim, se vocês tiverem dificuldade depois, eu dou um apoio e mando vocês para as salas que vocês querem fazer o curso que vocês querem fazer. Eu posso começar já? Eu posso abrir as salas? Camila. Eu, Camila. Tá. A galera já tá aqui dentro já? A galera que vai fazer oficina? Boa tarde, gente. Bem-vindos de volta ao Enuva. Agora temos as 3 oficinas. Como eu disse, estava um pouquinho difícil de escolher. Espero que vocês tenham decidido qual vocês gostariam de ver. As demais vão ficar gravadas, estarão disponibilizadas nos canais da UVA depois, então não se preocupem quanto a isso. Um aviso importante: a live de junho será a live que terá Libras agora nessa etapa aqui do nosso evento. Depois, todas as lives terão, quando elas estiverem disponibilizadas já nos outros canais, elas terão, sim, o intérprete junto. Mas agora, por favor, escolha a live de junho, se você precisa ver a live com as Libras. Teremos 3 oficinas agora. Quem está aqui dentro, como o Diogo orientou, vai escolher qual oficina quer participar. Temos Juno Nedel, que é sobre inflexões de um antiespecismo comprometido com vidas trans. Eu achei esse tema demais, necessário. Parabéns, Juno, por você estar aqui. A gente está muito feliz. Temos Selva Ervanária, que vai falar sobre ervanária e cosmética antiespecista nas corporalidades com útero e vagina. Gente, interessante demais. Vai ter receita também, então peguem um papelzinho, uma caneta para anotar aí tudo que a gente vai aprender. E temos, gente do céu, não sei se eu tenho roupa para apresentar essa mulher aqui, Sandra Guimarães, ou vulgo Sandra Papa Capim, que vai falar que desconstruir é bom e construir é ainda melhor. Escolham a que vocês quiserem, lembrando que depois estarão disponíveis as outras. Se precisa que tenha Libras, escolha a de Juno. Eu volto assim que terminarem as oficinas. Bom proveito a todos e até mais. Ok, eu vou abrir as salas agora.
Quem tiver com dificuldade agora para escolher, vai ter na parte de baixo tem um símbolo com 4 quadrados, um em cima do outro, e aí você seleciona esse símbolo e vai aparecer o nome, o começo do nome das salas. E aí é para vocês escolherem a que vocês acham melhor. Lembrando que para fazer com Libras, tem que entrar na de inflexões de um antiespecismo. Acho que damos mais uns minutinhos só para as pessoas todas entrarem. Olá, tranquilo. É aqui sim, Lili. Tá bem, vamos lá então. Boa tarde a todos. Meu nome é Juno Nedel. Eu vou propor essa oficina hoje chamada Por Inflexões de um Antiespecismo com Vidas Trans. Então, eu queria começar agradecendo a todas as pessoas que estão trabalhando na construção desse evento, as pessoas que me convidaram também, que confiaram na minha presença nesse espaço, as pessoas que estão fazendo a tradução e a todos que estão assistindo, que se interessaram e estão aqui e que vão assistir depois também, porque eu penso que esse é um tema muito importante e fico muito feliz e grato por ter um espaço para poder provocar também essas discussões, tanto dentro desse evento como fora. Em geral, eu falo bastante sobre outros marcadores identitários que me atravessam, mas é a primeira vez que eu vou falar sobre veganismo e antiespecismo. Então, também me sinto muito feliz por estar tendo essa oportunidade hoje. Eu começo sempre com uma autoapresentação e explicitando meu lugar de fala, porque esse é um compromisso ético, político e epistêmico que eu tenho mesmo, tanto com o conhecimento que eu produzo, quanto com tudo que eu falo, tanto nesses espaços de troca formativa, quanto, enfim, qualquer lugar. Também porque a gente, para conseguir destruir essa norma hegemônica, a gente tem que nomear e reconhecer esses lugares de poder, né? Então, eu gosto sempre de trazer os meus marcadores no início, porque é esse compromisso que eu tenho mesmo, ético com aquilo que eu falo. Então, eu sou uma pessoa trans, eu me entendo como transmasculino não binário, eu sou uma pessoa pansexual, eu sou não monogâmico, eu sou branco, sou uma pessoa que não tem deficiência, sou magro, venho de uma família de classe média e sou um artista autônomo. Então, eu trago esses marcadores logo no início também porque eu quero deixar bem explícito desde o início que o meu conhecimento é parcial, sim, é localizado, sim, como todos são. Historicamente, homens cis, brancos, sem deficiência, europeus muitas vezes, produziram conhecimento, mas produziram como se esse olhar que eles tivessem sobre o conhecimento fosse neutro, fosse imparcial. E não é assim que funciona. O conhecimento é sempre parcial, é sempre localizado, é sempre resultado de um processo histórico. E é por isso que eu também faço essa questão de tipo, não, ó, meu conhecimento é parcial, sim. E eu prefiro que vocês saibam desde onde eu falo também, porque é uma troca honesta que a gente pode ter entre nós, né? Eu sou formado em jornalismo, sou mestre em história, e eu vou tentar fugir dos jargões acadêmicos ao longo da oficina, mas também se vocês sentirem que eu estou me passando, pode me dar esse toque, tipo, pô, não tá massa. E também, se tiver dúvida, qualquer coisa que eu falar que ficar confusa, enfim, enigmática, pode me dizer que a gente troca e se entende nesse processo, né? Eu pensei nessa estrutura também da oficina, desse primeiro momento um pouco mais expositivo, para poder ter sobre
binarismo cisnormativo, transfobia, divisão humano-não humano, e, no momento final, abrir para a gente trocar e pensar coletivamente mesmo esses caminhos possíveis de um antiespecismo comprometido com as vidas trans, desde uma perspectiva crítica. Porque eu sinto que mesmo nos espaços de resistência, mesmo nesses espaços políticos críticos à hegemonia capitalista, especista, racista, a gente ainda reproduz muitas violências e a gente tem implícitas muitas normas que a gente precisa nomear e precisa questionar. Como, por exemplo, passou essa moto, perdão, galera. Como, por exemplo, a transfobia, o racismo, o capacitismo. Então, que a gente possa transformar também esse espaço num espaço de trazer essas questões à tona e pensar juntos como a gente poderia lidar com isso, porque não existem verdades absolutas. Eu também não proponho aqui oferecer um único caminho certo para lidar com isso, porque não existe um único caminho, né? Que a gente possa pensar nisso juntos. Dito isso tudo, eu também me entendo como vegano, reconhecendo desde já as limitações desse posicionamento político, né? Eu entendo que não em sua totalidade, mas muito das pautas veganas, muitas dessas pautas foram cooptadas por interesses de uma branquitude mercadológica, consumista, que não faz os seus recortes, por exemplo, em relação a povos originários, a pessoas negras, ancestralidades, relações com o território, outras relações com corpos, com alimento, com os animais. Então, eu entendo que existem muitas limitações mesmo dentro dessa identidade, mas sigo me reconhecendo enquanto vegano, também propondo críticas a essa identidade e tentando pensar em caminhos mais potentes, assim, para isso, né? E é a partir desse ponto que eu queria começar a minha fala. Eu também, muito do que eu vou falar, eu trago como influência pensamento de pessoas que eu admiro muito, que são amigas ou que não são próximas, mas que eu acompanho o trabalho intelectual, as propostas que as pessoas têm tido publicamente mesmo. Então, eu vou falar muito a partir do pensamento de Jenny Nunes, que eu acho que muitos de vocês conhecem. Eu vou falar muito a partir do pensamento de J. Mombassa, de Viviane Vergueiro, de Lino Arruda também. Então, muitas pessoas que, que oferecem reflexões, trazem essas proposições sobre o que se conecta entre transfobia, capacitismo, racismo, especismo, também para a gente conseguir pensar essas intersecções, né? Eu acredito que só é possível falar sobre esses temas se a gente tentar fazer esse exercício da interseccionalidade, porque se ficarmos só numa lógica binária, simplista, opressor-oprimido, muito provavelmente a gente vai deixar algo passar e invisibilizar populações que são marginalizadas e excluídas, né? Então, eu queria começar trazendo a questão de que o humano, quando a gente fala humano, a gente não está falando apenas sobre um tipo de bicho, sobre uma espécie, mas a gente está falando também sobre um lugar de poder, né? Um lugar de poder que foi historicamente construído e que serve como fundamento para a discriminação e para a violência, para a opressão racial, para a opressão de gênero, para a opressão entre espécies. Então, humano, quando a gente fala ser humano, não é só o nome de uma espécie, não é só o nome de um animal específico, mas é um lugar de poder. Assim como gêneros, homem, mulher, também são lugares de poder, assim como a branquitude é um lugar de poder. E a gente precisa nomear esses lugares de poder para conseguir tensionar, combater e destruir, espero, esses lugares de poder, né? Então, partindo daí, o humano é um lugar de poder que foi historicamente construído, que serve como base para discriminação, para opressão racial, para opressão de gênero, para opressão entre espécies. Dentro desse sistema branco, colonial, eurocêntrico, desumanizar uma pessoa é uma das formas de transformar essa pessoa numa vida matável, seja essa pessoa humana ou não, né? Então, é como se você estivesse fazendo uma positivação moral. Humano, o que tem de mais humano é o mais correto, é o mais bonito, é o mais moralmente aceitável. E aquilo que está mais afastado do humano é o que é incorreto, é o que pode ser morto, é uma vida descartável. Então, esse processo de desumanização de determinadas vidas é um processo colonial
E é uma forma de transformar essas vidas em vidas matáveis, ou de transformar essas vidas em mercadorias que você pode comercializar. Então, por exemplo, Ailton Krenak e Gini Nunes falam muito sobre como esse processo colonial criou uma diferença, né, entre o humano, nós, e a natureza, como se a gente estivesse afastado da natureza, como se a natureza fosse aquela árvore que eu vejo, aquele bicho que está ali, e não eu, e não aquilo que eu produzo também, e não todo o plástico que a gente produz, e os carros, e as coisas, tudo isso é natureza, na verdade, dentro de uma cosmologia que entende que as relações de parentalidade não são dadas apenas pelas relações consanguíneas e nem pela semelhança física, né? Então, para muitos povos originários, as montanhas, as árvores também são parentes, também são formas de vida e também devem ser protegidas e tratadas com respeito, né? Enquanto que dentro de uma concepção colonial, racista, extrativista, tudo aquilo que está afastado do que é o ideal de ser humano pode se tornar mercadoria, pode ser utilizado, pode ser, enfim, explorado, demarcado, recortado, picotado e morto. Nesse processo colonial, entraram nessa economia colonial, né, extrativista, tanto animais não humanos, gente não humana, né, montanhas, territórios, árvores, rios, quanto pessoas humanas, mas que foram desumanizadas, porque mesmo dentro dessa categoria humanidade, existe uma hierarquia, né? Quem são os corpos que mais se aproximam do ideal de humanidade e os corpos que menos se aproximam desse ideal de humanidade. Então, dentro dessa matriz colonial de corpos e territórios, certos corpos são vistos como mais humanos e certos corpos são vistos como menos humanos. A questão óbvia é, sim, um gato não é visto como humano porque é um gato. Mas uma pessoa trans é vista como humana? Muitas vezes, quando eu ando na rua e uma pessoa percebe que eu sou trans, o que ela me pergunta não é quem eu sou, mas o que você é. E essa pergunta, ela já demarca esse entendimento de que eu estou, na concepção dela, afastado do que ela entende como uma pessoa humana. Eu sou algo. Ou seja, um bicho que ela não conhece, ou um monstro. Então, toda vez que a gente lida com uma corporalidade que não se encaixa naquele ideal extremamente problemático, que é legado colonial de corpo, toda vez que a gente encontra um corpo assim, muitas vezes a gente está psicologicamente, né, pensando nesse corpo como alguém que não é gente, que é um bicho, que é alguma coisa que eu não sei, enfim, que está afastado mesmo nessa hierarquia. A gente vive dentro dessa macroestrutura social que considera corpos cisgêneros, corpos heterossexuais, corpos brancos, corpos sem deficiência, corpos magros e por aí vai. Considera esses corpos como mais humanos, ideais, corretos, biologicamente saudáveis, e corpos de pessoas trans, com deficiência, não hétero, corpos racializados de modo geral. Esses corpos são associados com não humano. Obviamente, isso não acontece da mesma forma. Existem especificidades nessas opressões que fazem com que as pessoas tenham tratamentos diferentes. Eu, por exemplo, sou trans, mas eu sou branco também. E a branquitude, a brancura da minha pele, faz com que muitas vezes eu seja mais aceito, mais palatável dentro dessa norma do que pessoas trans negras, pessoas trans indígenas. Então, mesmo dentro dessa separação hierárquica entre humano e não humano, entram em jogo esses privilégios estruturais mesmo, também. Sou uma pessoa sem deficiência, então, muitas vezes, em muitos espaços, esse meu corpo se aproxima mais dessa norma hegemônica de corpo ideal, apesar de eu ser trans, enfim, todas as coisas, do que outras corporalidades. Então, a gente tem que também sempre evitar operar essas categorias em termos binários, né? Opressor, oprimido, porque mesmo dentro desses lugares tem recortes, tem privilégios, tem coisas que fazem com que não seja bem assim, né? Então, embora de maneiras muito distintas, nós, pessoas que fomos tornadas outros, passamos por um processo de desumanização. Por consequência, a gente é tornado vidas descartáveis, vidas matáveis dentro desse sistema necropolítico. Necropolítica é esse conceito do Achille Mbembe, que ele pensa nesse estado que atua quase como uma operação de matar mesmo, quase não, ele atua nessa operação de matar populações
que são descartáveis, são utilizadas como mão de obra, elas são utilizadas como essa força de trabalho precária, mas elas não recebem atendimento à saúde, não recebem educação, elas são marginalizadas e elas são mortas, tanto pelo sistema de polícia quanto pelo próprio sistema genocida do Estado. Então, a gente pode pensar nessa lógica necropolítica, entendendo que existem muitos desses corpos que estão à margem de um sistema de direitos no Brasil. Dentro disso, a gente consegue pensar também vidas não humanas, né? Animais, bichos, rios, árvores, todas essas outras formas de vida que, dentro da atual lógica capitalista, necropolítica, racista, estão marginalizadas, estão sendo utilizadas como mercadoria, como, enfim, fonte inesgotável de bens, sem que a gente pense nos direitos dessas vidas, mas mesmo dentro do rol de vidas humanas, a gente também tem esses corpos que são animalizados para que eles possam ser mortos ou explorados, enfim, subalternizados, né? Dentro disso, a gente pensa que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Dentro do que a gente tem de registros, porque os registros também são escassos. 90% dessa população, e é uma estimativa aí, precária, mas é uma estimativa, 90% dessa população trabalha com prostituição como forma de conseguir renda, porque no mercado de trabalho formal dificilmente temos oportunidades. Eu mesmo nunca trabalhei de carteira assinada na minha vida. Apenas 0,01% dos estudantes de universidades federais são trans, isso nos espaços de graduação, 0,01%. Esse número é ainda menor se a gente pensa nos espaços de pós-graduação e ínfimo se a gente pensa em cargos de docência, em cargos de liderança dentro dessas universidades. Por que eu também ressalto isso? Não que necessariamente pessoas trans devam seguir o caminho da escolarização e do ensino superior, não que necessariamente pessoas trans não devam estar na prostituição, mas que a gente consegue interpretar esses dados também como marcadores sociais de classe e raça, porque boa parte dessas pessoas trans que estão nessa situação precária são pessoas racializadas, né? Não são pessoas brancas. Em geral, as pessoas trans brancas têm um pouquinho mais de oportunidades dentro desses espaços, dentro dessas instituições. E dentro dos espaços de produção de conhecimento também. Se somos minoria, quer dizer que é difícil acessar e é difícil permanecer nesses espaços. Então, quer dizer que o conhecimento que vem sendo produzido tende a excluir as nossas vidas e os nossos pontos de vista, apesar da boa vontade de muitas das pessoas que estão lá dentro pesquisando. Então, existe que é da própria produção do conhecimento, barreiras institucionais de acesso e permanência nos espaços de ensino, e, de modo geral, nos espaços institucionais do Brasil, assim, emprego formal, se você pensa quantas pessoas trans eu conheço, quantas pessoas trans estão nos espaços que eu habito, estão no meu trabalho, estão na rua, estão na igreja, estão na feira, você para pensar que se elas não estão ali, é porque existe algo que está obstruindo a presença dessas pessoas nesses espaços. E o que é esse algo? Enquanto travestis e mulheres trans tendem a morrer de transfeminicídio, essa é a principal causa da morte dessas mulheres trans e travestis, e em geral são crimes violentos. Homens trans e pessoas transmasculinas tendem a morrer por conta de suicídio. Existem pouquíssimas estatísticas sobre isso, mas os poucos levantamentos que a gente tem, a gente consegue ter uma aproximação. No caso de pessoas transmasculinas, tem muito, muito a ver com invisibilidade e exclusão, precarização de nossas vidas, e por aí vai. Por que eu trago esses dados todos, apesar de parecer desconexo a princípio? Porque eu sinto que é urgente a gente reconhecer, questionar e destruir essa normatividade que obstrui a vida de pessoas trans no Brasil. Tudo isso, todos esses marcadores, os poucos marcadores que eu trouxe, eles são atravessados pela cisnormatividade. Então, eu queria trazer esse debate sobre a cisnormatividade também para a gente conseguir pensar, mesmo dentro dessa luta política antiespecista, como fazer com que esses espaços também sejam acolhedores para pessoas trans, porque estamos, pessoas trans também, construindo essas lutas coletivamente, mas frequentemente somos expulsos desses espaços. E essa expulsão, ela não acontece necessariamente por alguém que chega e diz, você vai embora daqui, mas muitas vezes pelas falas, pelos comportamentos, pela forma como os coletivos se articulam, que faz com que
os nossos corpos não sejam bem-vindos ali. Então, eu penso, né, que é urgente, imprescindível a gente trazer essas discussões para que a gente pare de tratar também essa questão só como uma luta do outro, né? Uma luta do outro. Aquelas pessoas ali que sofrem com esse problema, então elas que resolvam esse problema. Na prática, é como dizem, né? Não é, não é nem ético que a gente deixe que essas questões sejam resolvidas unicamente pelas pessoas que sofrem principalmente com esse tipo de violência. Não é porque eu não sou trans que eu não vou pensar sobre a transfobia, porque na prática, quem mantém a estrutura transfóbica em vigor são as pessoas cis, não as pessoas trans. Então, aí sim é que a gente precisa discutir sobre esse assunto, de maneira semelhante. Não é por branco que eu não deva me inteirar sobre racismo e também engrossar a discussão antirracista, porque sim, são justamente pessoas brancas que engrossam esse pacto narcísico da branquitude e fazem com que o racismo siga se mantendo. Não que a gente deva ser protagonista da luta, mas isso também não significa que a gente deva se abster só porque isso não nos atravessa inteiramente todos os dias de uma forma violenta, né? Então, trazer essa cisnormatividade para o debate também dentro da luta antiespecista. A transfobia e a cisnormatividade são estruturas presentes e pouco questionadas mesmo dentro dessas coletividades políticas que fazem oposição à hegemonia branca, supremacista, capitalista brasileira. Então é muito comum, por exemplo, legal, entrei no coletivo feminista vegano. Dentro desse coletivo, muitas vezes eu vou me deparar com falas extremamente transfóbicas e simplistas sobre as vidas de pessoas trans, e isso a médio e longo prazo, às vezes até curto prazo mesmo, faz com que eu não queira estar nesses espaços. Então, isso enfraquece a nossa luta, enfraquece nossas redes, enfraquece também em termos psicológicos, se você não consegue tanto identificar e nomear esses processos que te constituem tanto como uma pessoa privilegiada em vários momentos da sua vida, mas também como uma pessoa que foi precarizada, que foi subalternizada em vários outros momentos da sua vida, é uma análise muito simplista que a gente acaba fazendo, né, sobre a nossa própria trajetória. Seria muito simplista se eu me colocasse apenas como subalterno, sendo que eu tenho muitos privilégios e eles muitas vezes me colocaram em espaços de destaque. Então, eu tenho que legitimar também essa legitimar a interseccionalidade como uma ferramenta de análise. Para a gente falar sobre interseccionalidade, não adianta só falar, vamos ser interseccionais, quando na prática o que a gente está fazendo é só falar sobre pessoas cis, brancas, sem deficiência, como se elas fossem o ideal de humanidade, e todas as outras como se fossem apêndices, aqueles outros que a gente lembra, não, é verdade, também tem pessoas que são trans, também tem pessoas que isso e daquilo. Mas também tem pessoas que são. O coletivo do que nós somos é diverso. Então, a gente precisa reconhecer que essa construção identitária universal, quando a gente pensa em ser humano, a imagem que vem na nossa cabeça, ela é construída historicamente e ela é excludente, sim, e tem um motivo para ela ser dessa forma. Então, é por aí que a gente vai começar essa discussão. Eu queria, então, já que a gente vai falar sobre essa normatividade, de entrar um pouquinho nisso. O que é essa tal cisnormatividade que eu fico falando o tempo todo? Mas muitas vezes a gente fica, cisnormatividade? Será que cisnormatividade é transfobia? Será que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas é bem parecido. A transfobia, a gente pode entender como uma violência mesmo, discriminatória, né? Então, um ato de transfobia, expulsar uma mulher trans do banheiro feminino. Um ato de transfobia, sabe? Você discriminar uma pessoa trans, desrespeitar os pronomes de preferência dela, o gênero dela, você dizer que ela não é uma pessoa de verdade. Isso é transfobia. A cisnormatividade, a gente está falando de uma estrutura social, uma estrutura, um conjunto de ideias, de pensamentos, de valores, de imagens mentais que a gente faz, esse conjunto de valores, tudo isso de discursos, que toma as pessoas cis como mais corretas, originais e verdadeiras do que pessoas trans. Tomam as pessoas cis como a norma, por isso, cisnormatividade. Então, muitas vezes, a gente vai estar lidando com uma situação que não foi transfóbica. Por exemplo, ninguém me xingou abertamente por eu ser trans, mas tudo era tão cisnormativo que eu sentia que eu não podia estar ali. Ou seja, tudo que era feito, pensado, desenvolvido, falado, pessoas cis para pessoas cis, sem nunca lembrar que existem pessoas trans. E isso vai empurrando a gente para fora dos espaços.
Um exemplo de cisnormatividade binarista. Banheiro dividido por gênero, homem e mulher. Isso é um exemplo de cisnormatividade. As pessoas constroem espaços, dividem os banheiros em dois, como se todas as pessoas se enquadrassem nessa divisão binária de gênero e não se enquadram. E aí o problema fica para as pessoas que não se enquadram nessa categoria simplista, nessa divisão simplista de gênero. Então, isso é um exemplo de cisnormatividade que afeta, no caso, a arquitetura dos espaços das cidades. As cidades são todas arquitetadas pensando, né, também nessa norma de humanidade. Um outro exemplo daí, não de cisnormatividade, mas como a norma hegemônica afeta na arquitetura das cidades, são esses viadutos que as pessoas colocam pontas para que não se durma embaixo dos viadutos. Quer dizer que essa cidade, então, não é pensada para a ocupação de todos, mas de pessoas específicas que podem pagar para morar em lugares, e as pessoas que não podem pagar para estar em lugares, elas não vão dormir em lugar nenhum. Então, essa norma afeta a arquitetura também das cidades. Ela afeta os formulários de inscrição. Então, quando eu vou me inscrever num evento e tem lá, você é homem, mulher, essas são as únicas opções, e não existem recortes entre homem cis, mulher cis, nome social. Isso é um exemplo de cisnormatividade quando as pessoas estão pensando em organizar um evento e como que a gente vai chamar pessoas para participar desse evento. Você tem que pensar que vão ter pessoas com particularidades e que elas precisam ter esses espaços no formulário para conseguir informar sobre essas particularidades. Um nome para uma pessoa trans, muitas vezes, é a forma de legitimar a nossa identidade no mundo. Então, precisa ter espaço para o nosso nome ser reconhecido e legitimado e para o nosso gênero também. Se você coloca num formulário apenas homem e mulher como categoria, pode até ser que as pessoas que organizaram deem o migué e dizer, não, óbvio que a gente está pensando também em mulheres trans e homens trans, mas a gente sabe que na prática não. Na prática, quando a gente pensa em homem e mulher, a gente está pensando em homem cis e mulher cis. E quando a gente está pensando em mulher trans, a gente faz justamente isso, mulher trans. Por quê que a gente tem que especificar que é trans? Porque a norma, se eu falo só mulher, está fazendo referência à cisgeneridade. Isso é um exemplo de cisnormatividade. Então, seria isso. Resumindo, esse conjunto de ideias, valores, imagens mentais que a gente tem, que toma a cisgeneridade como ponto de partida, como a única original, o ideal. E quando você rompe com a cisnormatividade, você é visto como outro, subalterno, menos importante, um apêndice, algo que, se der tempo, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas, na verdade, a categoria deveria ser abrangente, né? Não é? Enfim, cisnormatividade, pessoas cis e pessoas trans, se der tempo de falar sobre isso. Agora que a gente tem atividade, eu queria trazer ainda mais um pouquinho do que seriam as bases dessa cisnormatividade, porque falando dessa forma parece que é uma coisa muito imaterial, assim, mas ela é bastante material. As ficções, quando a gente fala sobre ficções de mundo, elas têm efeitos muito materiais. Não é só, por exemplo, como dizem as pessoas feministas negras, né? Raça é uma invenção social, não existe um fundamento biológico para raça, mas não é porque raça é uma invenção social que isso não tem efeitos perversos na nossa vida cotidiana, nos corpos das pessoas, nas violências que elas sofrem. Tem muito efeito, sim. Então, a gente está falando de uma ficção, que é essa normatividade, que tem efeitos materiais perversos, e a gente consegue mensurar eles. E essa cisnormatividade, ela tem fundamentos. A Viviane Vergueiro, que é uma intelectual travesti, que eu indico muito, ela escreveu sobre o que seriam as 3 bases da cisnormatividade. Eu sempre adiciono uma. Mas as 3 bases da cisnormatividade, para ela, seriam o quê? A pré-discursividade, o binarismo e a permanência. A pré-discursividade a gente pode dizer de outra forma. Seria essa ideia que a gente tem de que gênero, ou melhor, vou usar a palavra que as pessoas usam, sexo, de que sexo é natural. É um fato natural, que você olha para um corpo e você consegue dizer, ah, é uma mulher, é um homem. Isso parece uma verdade. A gente foi criado com essa verdade em mente. Sim, você olha para uma pessoa, você sabe se é uma mulher ou um homem, não é? Não. E isso é uma construção histórica social. Nem sempre, e nem em todas as culturas, as pessoas entendiam que esse gênero é algo que você pode descobrir vendo. Na verdade,
muitos povos do passado e do presente têm outras concepções sobre gênero, sobre sexo, que não tem nada a ver com você olhar o corpo da pessoa. Para muitos povos, inclusive, gênero tem mais a ver com trabalho do que com seu corpo. O trabalho que você faz. Ah, se eu vou pescar, eu vou caçar, eu tenho esse gênero, se eu vou ficar aqui, eu tenho outro gênero. Então, tem muitas formas de pensar gênero. Muitas culturas pensam de formas diferentes. Mas dentro da nossa sociedade, dessa macroestrutura que a gente está vivendo, que é um legado colonial, a gente tem um entendimento sobre gênero que toma como base essa ideia de que você pode olhar para uma pessoa e descobrir se é um homem ou mulher. Essa é uma das bases da cisnormatividade. E por que isso é um problema? Porque, primeiro, o gênero não é binário. Não existe na natureza mesmo, falando em termos naturais, corpos de pessoas dentro da biologia, se sabe que a divisão binária de sexo não é um fato biológico, porque existe uma diversidade imensa de corpos, existe uma diversidade imensa de conformações físicas mesmo, de genitálias, de hormônios. Muitas pessoas não se enquadram nessa divisão simplista homem e mulher. E mesmo pessoas que se enquadram nessa divisão simplista homem e mulher, muitas vezes fogem dessa concepção cisnormativa do que seria homem e mulher, e isso causa sofrimento para elas. Um exemplo clássico, um homem cis, ou seja, um homem que quando nasceu as pessoas olharam para ele e falaram, você é um homem. E a vida inteira ele acreditou que ele era um homem e agiu dessa forma, sou um homem. De repente, ele tem um câncer de próstata e ele precisa remover tanto os testículos quanto, sei lá, o pênis. Ele deixa de ser um homem por isso? Muitas pessoas que passam por esse tipo de situação, elas entram em crise, não porque elas deixem de ser homens ou deixem de ser mulheres, mas porque a cisnormatividade construiu um ideal de homem e mulher que é muito limitador e que mesmo pessoas cis sofrem com esse ideal, apesar de serem privilegiadas dentro do sistema de gênero, né? Então, quando a gente começa a falar de pessoas trans, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa transmasculina, então eu tenho útero, eu tenho seios, mas é muito difícil eu conseguir um atendimento médico que me respeite, que dê conta das minhas particularidades, porque isso simplesmente não é previsto. A minha existência, a existência do meu corpo, não é prevista, mesmo dentro desses espaços de saber que deveriam já estarem ligados, que existem pessoas que não se enquadram nessa divisão binária simplista de homem e mulher, homens têm pênis, mulheres têm vagina, etc. Então, essa pré-discursividade, ou como eu gosto de chamar, essa ideia de que você pode olhar uma pessoa e descobrir se é homem ou mulher só olhando para ela, essa ideia é uma das bases da cisnormatividade e ela é um problema, porque você não tem como adivinhar a identidade de gênero da pessoa olhando. A única forma de saber, a única forma, assim, a forma mais ideal, vamos dizer, de saber a identidade de gênero de uma pessoa é perguntando para ela. Porque olhando, tu muitas vezes não tem como saber. E isso não se aplica apenas a pessoas trans, se aplica a pessoas cis também. Eu tenho muitos amigos que são cis, que nunca vão se entender como trans, mas quando eu ando com eles na rua, as pessoas leem eles de outras formas, sabe? Aquela amiga que é sapatão e que é muito masculina, e quando eu saio com ela na rua, as pessoas acham que ela é um homem. Ela é uma pessoa cis, ela nunca vai se entender como trans, mas o corpo dela, do jeito que estava ali na rua, as pessoas olharam e viram outra coisa. Então a gente não tem como confiar nesse critério de que basta a pessoa se encaixar ali, né, um pouquinho nesse ideal que a gente tem de homem e mulher para caracterizar ela, para chamar ela no masculino, no feminino, para dizer que é homem ou mulher, porque isso é falho. E isso é uma das bases da cisnormatividade. Eu mesmo, dependendo do dia que eu saio na rua, ainda mais agora de máscara que cobre a minha barba, é bem comum que as pessoas me tratem no masculino, me tratem no feminino, ou não saibam o que eu sou, não saibam quem eu sou. Gera muita confusão, porque o meu corpo ele não se enquadra nesse ideal, e ele é um corpo de carne e osso. Quando eu saio na rua e as pessoas veem esse corpo que não se enquadra na ideia cisnormativa do que é um homem e mulher, as pessoas se confundem, porque elas não sabem o que fazer, porque quebrou todo o ritual social se eu não me encaixo nesse binário homem e mulher. Então, essa é uma das bases da cisnormatividade, essa ideia de que você olhando, você consegue saber o que a pessoa é, qual a identidade de gênero dela, e isso é falho, você só vai saber se perguntar. A segunda base da cisnormatividade é justamente o binarismo. Então, essa ideia de que você pode olhar para uma pessoa e descobrir qual é o gênero dela, ela só funciona porque ela também é binária. Só existem duas opções, né? Quando eu olho para alguém, eu penso, não, homem ou mulher.
é muito improvável que você olhe para alguém, ou sei lá, que, por exemplo, que minha avó olhasse para alguém e ela pensasse, será que essa pessoa é não binária ou agênera, sabe? Porque a norma é homem e mulher, são essas as duas únicas opções. Então a gente é criado com a ideia de que só existem essas opções, que essas são as opções corretas, biologicamente corretas, que são fatos científicos, que só existe homem e mulher, e é dentro disso que a gente tem que trabalhar. É quase como se a gente dissesse, só existem duas cores possíveis para o céu, o azul e o preto, o azul de dia e o preto de noite. Quando a gente sabe que existem céus nublados, existe o crepúsculo, existe o amanhecer, existem nuances, que às vezes está chovendo e está ensolarado ao mesmo tempo, essa ideia binária de gênero é mais ou menos isso. É como se a gente estivesse se limitando a duas categorias que não dão conta da diversidade de gênero e a gente estivesse firmemente se apegando a isso como se fosse uma verdade científica, dizendo, inclusive, que se apega a isso porque são verdades científicas, quando não são. Mas a gente também vai entrar nesse ponto logo mais. O terceiro fundamento da cisnormatividade seria a ideia de permanência, ou seja, de que algo só é porque sempre foi assim e porque sempre vai ser. Então, você é homem porque você nasceu homem, entende? E muitas vezes, pessoas trans, a gente pega esse discurso da permanência para tentar se legitimar também como pessoas trans. Então, é bem comum que você veja uma pessoa trans dizendo: ah, não, eu transicionei agora, com 30 anos, mas eu sempre me senti mulher, eu sempre me senti homem. Desde criança, eu sempre soube que era trans. E tudo bem, é uma forma de dar sentido às nossas narrativas. Mas eu, por exemplo, eu não fui uma criança trans. Quando eu era criança, nem me passava pela cabeça que eu ia ser trans um dia. Esses foram questionamentos que começaram a aparecer na minha vida mais tarde. E muitas pessoas trans que eu conheço demoraram a transicionar justamente porque não tinham essa sensação de permanência com a sua identidade de gênero. Porque o gênero é mais fluido, porque de repente um belo dia você acordou e pensou: puxa, acho que eu não sou cis, na verdade. E isso aconteceu. E não é porque algo começou ontem que necessariamente é menos verdadeiro. Mas essa ideia da permanência ainda é uma base muito forte, ainda é um argumento muito forte dentro das identidades políticas mesmo, né? A gente traz muito essa ideia de permanência para legitimar o que a gente está falando. Eu vejo que dentro da militância pansexual, bissexual, acaba sendo bem parecido. As pessoas recorrem muito a essa ideia da permanência para dizer: não, eu sempre fui assim, eu sempre fui bi. Mesmo quando eu estava namorando só com um cara, mesmo quando eu estava namorando só com uma mina, eu ainda era bi. Mas qual seria o problema realmente de algo ter começado ontem e ser verdadeiro? Por que que necessariamente preciso ter nascido dessa forma para ser verdadeiro do jeito que eu sou? Essa ideia de permanência é uma das bases dessa normatividade, que você só é algo de verdade se você sempre foi assim e sempre vai ser. Mas isso também é uma ficção, e é uma ficção muito particular do nosso tempo histórico. Em outros tempos, as pessoas não pensavam o gênero assim. E, enfim, eram formas bem diferentes de lidar com todas essas questões. Por que que eu trago isso? Porque essa ideia de natural, natureza, fato científico, essa coisa biológica mesmo, comprovada, fundamenta muitas ficções civilizatórias supremacistas. Então, por exemplo, a diferença racial é uma dessas ficções supremacistas civilizatórias que toma como base a ideia de natureza. Não, é simplesmente um fato natural de que tem pessoas que são melhores, mais dotadas do que outras. Outra ficção civilizatória supremacista, o sistema binário de gênero. E aqui eu falo sistema binário de gênero, esse sistema pode entender mesmo com C, de cisgênero. O sistema binário de gênero é outra dessas ficções que tem como fundamento essa ideia de natural. Vamos para essa ideia de natural. A gente tem que entender que todo conhecimento, ele tem um tempo histórico e ele é localizado, né? Então, mesmo essa ideia que a gente tem de gênero binário, homem e mulher, quando foi que veio essa ideia? Será que sempre foi assim? Será que é assim em todas as sociedades? Não, na verdade, isso tem um tempo histórico muito próprio. Só que a gente fala sobre esse gênero como se fosse universal, como sempre tivesse sido assim. Minha avó provavelmente vai dizer: não, só existe homem e mulher, sempre foi assim. Mas isso não isso é uma ficção. Porque se a gente pega, por exemplo,
Se a gente for falar apenas um contexto Europa, assim, nesse momento ignorando outras culturas e sociedades. Num contexto Europa, o sistema binário de gênero começou a ganhar força, essa divisão binária de gênero, ali pelo século XVIII. Antes do século XVIII, se tinha uma noção de gênero que era menos uma divisão binária e era mais uma hierarquia. Então, como é que funcionava essa divisão de gênero antes do século XVIII? Na Europa, o homem era visto como o gênero superior, mais próximo de Deus, portanto, mais perfeito. E a mulher era mais inferior, mais distante de Deus, mais imperfeito. E existiam muitos lugares entre um e outro. Então, era um espectro, só que era um espectro hierárquico. E era assim que se via gênero antes na Europa. A partir do século XVIII, com o fortalecimento do capitalismo, de diversas instituições de saber, de produção de saber mesmo, ali do final do século XVIII, início do século XIX, se constituindo, por exemplo, disciplinas como a sexologia, como a psiquiatria, com o surgimento dessas instituições de saber, desses lugares de produção de saber, também começou a se produzir uma diferença. Essa diferença entre os gêneros, ela foi produzida e ela foi nomeada. Então, começaram a se nomear partes do corpo que antes não tinham diferenciação. Antes disso, por exemplo, se entendia que a vagina era um pênis interno, era um pênis que não tinha se desenvolvido para fora. Então, não tinha nome diferente para as coisas. Se nomeou como diferente e começou a se produzir uma diferença. E aí, nesse momento em que se produziu essa diferença binária de sexo, gênero, foi quase como se excluísse todas as possibilidades do espectro entre um e outro e reduzisse tudo a essas duas únicas opções. Essa lógica binária, ela também está muito presente nesse processo colonial de invasão genocida que a gente sofreu nesse território que hoje a gente chama de Brasil. Ele foi muito pautado por essa lógica binária. O que é humano, quem que não é humano. Quem que é civilizado, quem que não é civilizado. Quem tem alma, quem não tem alma. Então, essa lógica binária, ela está muito atravessada, ela tem esse legado colonial muito forte. Toda vez que a gente está operando nesse binário, a gente tem que atentar para ver de onde que isso vem, porque não necessariamente são fatos, não necessariamente é um fato biológico. E mesmo os fatos biológicos, eles são muitas vezes parciais. Não que eles devam ser descartados, mas que a gente tem que tensionar um pouco. Esse conhecimento que se produziu, por exemplo, sobre pessoas trans, e se produz conhecimento sobre pessoas trans há mais de uma centena de anos já dentro da ciência, então não é um assunto nada novo. A gente tem pelo menos 100 anos aí de conhecimento sobre pessoas trans, isso já é um assunto batido dentro da ciência, mas quando começou a se produzir esse tipo de conhecimento sobre pessoas trans dentro da ciência, quem que estava produzindo esse tipo de conhecimento? Eram pessoas trans? Não. Se a gente pega esses primeiros estudos, essas primeiras décadas de estudos sobre pessoas trans produzidas dentro da ciência, o que a gente vai encontrar são pesquisadores brancos, cisgêneros, em sua maioria homens, heterossexuais, europeus ou estadunidenses, de classes abastadas, produzindo conhecimento sobre pessoas que muitas vezes eles não tinham o mínimo contato social. Quer dizer que o que eles produziram precisa ser integralmente descartado? Não, mas que a gente tem que pegar esse conhecimento e situar ele, e dizer, sim, as pessoas pensavam dessa forma, mas também, olha só, sabe? Veja lá, isso e aquilo. Então, essa lógica binária que a gente tem, esse entendimento de homem e mulher que a gente tem, essa divisão que toma como fundamento essa biologia das coisas, essa concepção binária de gênero, ela começou a ganhar mais força a partir do século XVIII, mas foi ali pela década de 50 do século passado, tipo 1950, que isso realmente foi se tornando um nicho de mercado, assim, que isso foi virando, assim, mote para indústrias, para a produção de hormônio, para sintetizar hormônio, para prótese, para silicone, para não sei o quê. Isso virou uma moeda dentro do sistema capitalista, ali a partir da década de 50, principalmente nesses países do norte global, né? A gente está falando de Europa, Estados Unidos. E no Brasil, como é que fica? No Brasil, a gente tem que ver que essa nação foi constituída
através de um genocídio, de expropriação, de invasão, que existiam e existem muitos povos, que são os povos que manejam essa terra por direito, que habitam essa terra por direito, que são os povos originários. Esses povos têm outras concepções de gênero, de viver em sociedade, de manejo do ambiente, outra concepção de parentalidade, que não necessariamente tem a ver com o parentesco, minha mãe e minha avó. O rio é meu parente, a árvore é minha parente, o céu é minha parente, é por isso também que eu reconheço a vida nesses seres. A gente está lidando com esse processo, com esse legado colonial, que de fato subalternizou muitas vidas e animaliza vidas para que possa matar elas. E pessoas trans, estamos dentro desse rol de pessoas que são animalizadas, subalternizadas, para que possam ser mortas. As nossas mortes, elas são tão espetacularizadas e elas dificilmente comovem. Isso é um indício de que as nossas vidas, elas não são nem entendidas como vidas, muitas vezes, que a gente está tão empurrado para a beirada da humanidade, que quando um de nós morre, quando uma de nós morre, isso não causa comoção, porque nossas vidas foram coisificadas. Então, eu falei sobre cisnormatividade e fiz esse percurso até aqui também para lembrar isso. Não necessariamente o que é ciência é uma verdade imutável fixa. O gênero não é uma verdade imutável, fixa, universal, atemporal. Não. Essa concepção que a gente tem hoje em dia, homem e mulher, ela tem um tempo histórico. Ela começou num tempo histórico específico, ela ganhou força num tempo histórico específico, e ela tem sido mantida por diversas instituições, e a gente é ensinado também a manter ela, mas ela não precisa ser mantida, e, aliás, ela deveria ser destruída, porque ela invisibiliza, subalterniza, exclui e oprime muitas pessoas que não se encaixam nesse binário, que são ficções. Então, a gente traz essas questões também para dizer, olha, não necessariamente aquilo que você diz que é natural, é natural. E mesmo aquilo que é natural, e esse é o segundo ponto da discussão, é construído. A ideia que a gente tem de natureza é construída. Não foi um belo dia alguém estava andando na natureza, levantou uma pedra e ali embaixo encontrou todo o conhecimento produzido pela humanidade. Esse conhecimento não foi assim encontrado no mundo, ele foi produzido. Ele foi produzido através de uma interpretação. E existem interpretações que são mais fidedignas e outras que a gente sabe que são mal intencionadas, que são distorcidas, que são inverdades. Mas nem por isso a gente tem que deixar de reconhecer que o conhecimento é parcial e ele tem um contexto histórico, social. Quem que produziu esse conhecimento? Por que que ele foi produzido? Com que palavras esse conhecimento foi propagado? E a divisão binária de gênero e essa normatividade também são assim. O mundo nem sempre foi assim. Ele se tornou assim em algum determinado momento e a gente tem agência para tentar transformar ele, entendendo esse contexto e pensando, realmente, tipo, essa ficção de mundo aqui, ela é violenta, eu não vou compactuar com isso, eu não vou reproduzir isso. Voltando, a gente precisa reconhecer isso também, para, de novo, não cair nesse lugar confortável de operar tudo dentro dessa lógica binária, né? Quem que é o opressor, então? Quem que é o oprimido? É muito mais fácil, psicologicamente, emocionalmente, quando eu posiciono o opressor para fora de mim. Quando eu penso nele lá, ai, aquele maldito cara capitalista que explora os animais e é transfóbico e é racista, mas e quando eu reconheço todas essas coisas em mim? Esse é o exercício desafiador, né? Da gente não se deixar de fora dessas estruturas, de a gente se ver dentro dessas estruturas, para daí também tentar operar e pensar, não, vamos então desenvolver estratégias para mudar isso aqui, por dentro, porque a gente está aqui dentro. E a gente também compactua com essas violências muitas, muitas vezes. Gosto de pegar também o que Geni fala, Geni Nunes, né? Que pessoas veganas, por exemplo, deveriam se aliar à luta pela demarcação de terras indígenas, justamente nesse entendimento de que a vida não é só o bicho, não é só a carne, mas a vida é todas as coisas, é esse ambiente, é a nossa relação com o ambiente, com a sociedade, com a coletividade, com as outras corporalidades, com tudo. Então, é por isso também que a gente deveria interseccionar a nossa luta, não focar o nosso nicho num discurso que muitas vezes já é excludente desde seu início, assim, né? Lembro sempre também dos textos da Vegana Periférica, não sei se esses textos existem mais, mas eu lia
atrás, que ela falava desde esse lugar de uma pessoa favelada vegana, né? E ela dizia, por exemplo, que muitas pessoas da comunidade dela sobreviviam de doações e eram pessoas veganas, mas ela não tinha nenhum direito de chegar e ficar fiscalizando o veganismo dessas pessoas se nessa cesta de doações viessem salsicha ou alguma coisa assim, porque essas pessoas elas comiam o que elas recebiam de doação. Então, não fazia nenhum sentido usar esse critério desse veganismo excludente para essas pessoas que naquela ocasião só tinham aquilo para comer. E ela era vegana, então eu gosto dessa crítica que ela traz também para a gente entender que a gente faz o possível faz o possível para o nosso contexto, né? Desde o nosso contexto. Então, aquilo que eu consigo fazer que é viável para mim, muitas vezes não é viável para um amigo meu, para uma outra família que eu conheço, mas a gente precisa fazer esses recortes, intencionando essas opressões para entender que nem todo mundo fala do mesmo lugar, da mesma estrutura, e que tem possibilidades muito diferentes de navegar dentro dessas violências, né? Então, para finalizar, porque eu já passei por muitos lugares e eu também quero ouvir vocês, eu queria retomar isso. A ideia de humano e natural fundamenta muitas opressões sociais, e elas se baseiam nessa noção de natural como se fosse algo dado, fixo e imutável. Mas a própria noção de natural e de humano são construídas. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Aí, eu queria fechar com essa pergunta para a gente discutir juntos, né? Que seria, dentro disso, como que a gente consegue pensar em caminhos possíveis para uma luta antiespecista que seja comprometida eticamente com vidas trans? Mais do que isso, quantas pessoas trans a gente consegue ver nesse espaço aqui agora e em outros, nos espaços que a gente habita? Eu tenho amigos trans, tenho familiares trans, eu dou rolê com pessoas trans, porque elas não estão nesses espaços. Como que a gente consegue fazer com que esses espaços sejam mais acessíveis, mais habitáveis, e que quando essas pessoas estiverem nesses espaços, como que eu consigo fazer com que esses espaços sejam dignos de permanecer, de que elas consigam estar lá, porque não basta entrar lá, mas querer estar lá, permanecer lá, confortavelmente. Como que a gente faz isso? Ampliando ainda mais essa pergunta, como construir uma contranarrativa a esse veganismo que foi cooptado pelos ideais de uma hegemonia branca, cis-heteronormativa, burguesa? Como que a gente constrói um antiespecismo que se atenta para essas interseccionalidades e que consegue, assim, também combater essa cooptação do veganismo por interesses mercadológicos e talvez direcionar a nossa luta, essa potência também para essas outras demandas de vidas mais felizes, mais potentes para muitas pessoas que têm sido marginalizadas nesse sistema colonial e hierárquico. É isso, gente. Obrigado e eu quero muito ouvir vocês. Estou à disposição, atento. Alguém se sente à vontade para falar? Como estamos? Eu vou falar então. Eu gostei muito da sua explanação. Eu sou uma mulher cis, lésbica, branca. Eu reconheço os meus preconceitos. Depois que eu comecei a conviver com pessoas trans, eu vi como é fácil ser lésbica. É muito fácil, né? Porque a vida das pessoas trans é muito oprimida, né, pela sociedade. E eu concordo muito com tudo que você falou. Inclusive, nesse espaço do veganismo, até hoje, eu nunca tinha visto essa discussão e eu nunca tinha encontrado nenhuma pessoa trans. Eu convivo com pessoas trans no partido político, onde eu tenho militância na setorial LGBTQIA+. Mas na faculdade também eu tenho contato, mas você vê, dentro do veganismo a gente ainda tem essa barreira, né? Assim, agora eu estou conhecendo o veganismo popular, mas antes eu estava no abolicionista, que é um movimento muito branco e muito cis-hétero, né? Então, eu te agradeço muito aí pelas falas. Eu que agradeço também pela escuta, fico bem feliz. E também, assim, surpreso e não surpreso saber que é a primeira vez que tu encontras essa discussão dentro do espaço de veganismo. Eu mesmo nunca estive muito nesses espaços, apesar de já ser vegano há um tempo, e também tem muito a ver com
algumas dessas questões que eu levantei, né, do tipo, se sentir pertencente no coletivo, se sentir invisibilizado. Muitas vezes as discussões vão para caminhos que nos deixam desconfortáveis e não existe muito espaço de escuta, assim. Então, fico bem feliz e agradeço também pela generosidade de todos que ficaram até aqui. E realmente me coloco nesse lugar bastante de humildade mesmo, de a gente pensar juntos o que encaminhamentos práticos a gente conseguiria tirar dentro desses espaços de militância, mas também fora, para fazer com que essas vidas trans não sejam novamente empurradas para esses não lugares, assim, né? Os lugares que a gente não vê, os não rolês, os não trabalhos. É, quais soluções que a gente pode pensar, né? Eu tenho algumas na manga, mas eu realmente queria ouvir mais também o que, enfim, o que essa fala trouxe para pessoas, pode ser até ser em termos de experiência pessoal, para mim, para a gente também conseguir ir desenvolvendo essa discussão, né? Mas gratidão, Denise, mesmo. Oi, todo mundo me escuta? Sim. Tem alguém que quer falar antes? Eu atropelei alguém, será? Ah, pode falar, eu falo depois. Tá, deixa eu só liberar a câmera aqui. Eu tô meio que passando em todas as oficinas para ver se tá tudo certo, se alguém precisa de alguma coisa. Eu sou a Quenda, tá? Eu tô junto na UVA também, construtora do ZAT. Também sou uma pessoa trans e tal. No último Enuva eu estava trazendo esse debate, né, que foi aqui em Recife. E aí eu acho que cada vez mais ele se torna importante, assim, sobretudo no centro-sul do país, né? Aqui no Nordeste as coisas são um pouco mais diferentes, mas sobretudo no centro-sul do país a gente tem visto, digamos assim, uma ascensão, né, sobretudo de mulheres cis, né, tipo, ao veganismo a partir de uma concepção, digamos assim, materialista, né, e transfóbica, né, da realidade e tal. E para isso oportunizando muito, né, tipo a situação das fêmeas não humanas, né, tipo todo o contexto de exploração da reprodução das fêmeas não humanas, né, tipo para associar isso à condição de humanidade dessas mulheres, o que eu acho super problemático, né, porque tipo se valer da animalização num contexto oportunista, quando a gente tem a animalização exatamente como uma estratégia de racialização de pessoas Sim. Assim, né? Tipo, a gente também e ao meu áudio, eu chamei. Não, tá bem travado, bem. Oi, Oi. eu acho que caiu, né? Uhum. Não, era isso, assim, de básico, não sei até que ponto não deu para ouvir, mas nesse sentido, né, de perceber que tipo, e tá havendo um movimento de ascensão, né, tipo, de pessoas que utilizam da opressão das fêmeas não humanas para estar deslegitimando a existência das pessoas trans, assim, né, e deslegitimando todas essas pautas. E aí eu acho importante isso trazer. Aqui na UVA a gente teve problematizações bem fortes em relação à transfobia dentro do veganismo, né, não só de tomada de posição, mas também no sentido de reconhecer que a UVA é uma organização cis, né? É uma organização que tem pouquíssimas pessoas trans e a gente simplesmente não pode se reconhecer como uma organização, né, que é contra a transfobia, não transfóbica, né? Pelo contrário, a gente tem que assumir que é uma organização transfóbica para começar
a pensar um lugar de mais acolhimento para essas outras corporalidades, assim, né? E não sei, por fim, essa coisa, né, de pensar o que é visto como normal hoje, né? Tipo, eu não sei se o Júnior chegou a falar isso, porque eu saí andando pelas mesas, né, pelas oficinas, mas de pensar que o que é visto hoje como normal, na realidade, foi resultado de uma sintetização da exploração animal, né? Tipo, no sentido de os hormônios, né, quando eles são pensados assim pela indústria farmacêutica, eles são a partir da exploração de fêmeas e machos, né, tipo animais equinos e bovinos, para poder consolidar o padrão do que é masculino e do que é feminino dentro da nossa sociedade. Então, tipo, não tem nada de natural, né? Tipo, é mais altamente exploratória, que consolidou todo esse padrão binário do que vem a ser virilidade, do que vem a ser passividade, sabe? Tipo, e associação isso a gêneros que é bizarra, né? Então, assim, existem outras expressões possíveis, e se a gente for pensar muito dentro da história da ancestralidade, né, a gente pode fazer esses resgates a partir das vivências de outros povos, de outras cosmovisões e outras culturas, né? Então, acho super importante, acho que a gente tem que combater essa assim, né? Porque tá assustadora. Gratidão, bem. Nossa, tu levantas pontos que são bem pertinentes, assim, é muito sobre isso mesmo, né? Fico uma pena que deu uma falhadinha no seu áudio, mas eu boto muita fé. É, me angustia muito também essa apropriação estratégica da animalização mesmo de determinadas corporalidades, que é essa ferramenta de racialização e subalternização, né, de pessoas racializadas. E essa apropriação estratégica que se faz dentro desse feminismo materialista, Geni fala muito sobre que essa perversidade mesmo, assim, né, que é convenientemente se apropriar dessa pauta para conseguir também excluir pessoas trans, mas também não direciona, não foca no seu próprio racismo, na sua própria crença, nessa supremacia binária de gênero, né? Esse feminismo materialista muitas vezes recorre a essa noção do que seria o fato natural, o sexo natural, mas convenientemente ignora as corporalidades intersexo, ignora que é uma construção histórica social, ignora outras visões sobre gênero no mundo, ignora, sabe, todas as noções de corporalidades que fogem a essa hegemonia branca cis colonial. Então, na verdade, é bastante como tu disseste, a gente precisa assumir que essa estrutura é transfóbica, é racista, ela é excludente, sim, para conseguir transformar isso. Enquanto a gente não nomeia, não se direciona a esse problema, é muito difícil de a gente conseguir também pegar para transformar essas estruturas, assim, dentro dos nossos coletivos mesmo e fora. E sobre hormonização também, né? Pensando toda essa dinâmica exploratória de corpos e que foi constituindo também essa indústria, uma indústria do gênero, uma indústria do binário de gênero, uma indústria da hormonização, uma indústria dos procedimentos estéticos, que sim, constituem boa parte do que se entende hoje em dia de identidades trans, identidades de gênero dissidentes, mas não necessariamente, não são o fundamento das nossas identidades e que vão aparecer de muitas formas também, né? A gente, inclusive, se for pensar, esses procedimentos estéticos que hoje, procedimentos hormonais estéticos, cirurgias que hoje se tem muito no imaginário coletivo como algo muito vinculado à transgeneridade, né? Tipo cirurgias, redesignação, hormonização, isso foi inacessível para pessoas trans no Brasil por muitas décadas. Se a gente vai pegar a história das pessoas trans no século passado, ali pelos anos 50, dos anos 40, as pessoas tinham processos muito artesanais de gênero, e acaba sendo uma coisa muito bonita até, quando a gente recorre, vai buscar essa história, de ver como que essas pessoas, como que esses corpos faziam, né? Com os recursos que tinham, com as dificuldades que tinham, com os obstáculos que tinham, para também constituir suas identidades trans. E era um processo muito artesanal, muito
muito pelo corpo no espaço público, pela roupa, pela maquiagem, pelos gestos. Então, a gente vai vendo que existiam muitas estratégias aqui nesse território que hoje a gente chama de Brasil, que fugiam, na verdade, dessa indústria, do que essa indústria previa para as corporalidades dissidentes. Isso foi uma coisa que esse discurso foi ganhando muita força a partir dos anos 90 e para nós está chegando muito agora, assim, né? Esse discurso transmedicalista, assim, de você só é trans se estiver sob tutela médica e fazendo esses procedimentos e, enfim, por aí vai. Mas existe todo um lado artesanal das nossas identidades, que é a gente se constituindo da forma que a gente sente que nos coloca em redes mais eufóricas, mais potentes, redes dissidentes mesmo, redes que questionam essa hegemonia sufocante, assim. Então, eu gosto de pensar nessa artesania também das identidades, né? Como um contratrabalho, assim, ao que essa indústria tenta pregar para os nossos corpos, o que seria o caminho ideal para os nossos corpos, né? Oi, eu Oi. sou Yari, eu tô aqui com a minha mãe, Rita. Eu sou um garoto trans não binário, branco, autista. E eu gostei muito da sua fala, achei muito legal essa fala de como a não humanização, ela é o que permite a exploração tanto de humanos quanto de não humanos, na verdade. E eu queria falar que, tipo, eu sou vegana há muito tempo, assim, alimentação vegetariana estrita praticamente desde que nasci, vegano há uns 10 anos ou mais. E eu não penso tanto no problema da transfobia no movimento vegano, eu costumo ver mais o capacitismo mesmo, que é uma coisa também muito forte. Mas a coisa realmente que mais me chama a atenção em relação a essa cisnormatividade que tem no veganismo é a coisa que a Quenda falou, né? Muito a fala que mais se vê de as vacas são as mulheres que são abusadas e porque tem útero, isso e aquilo. E eu estava pensando que justamente é uma coisa terrível, porque ao mesmo tempo que a pessoa está sendo cisnormativa, está afastando pessoas trans, ela também não está ajudando tanto nem a causa animal, né? Porque está defendendo só a vaca porque ela tem útero. Então, a vaca que o leite não é explorado não tem problema, o boi pode ser abusado. Então, eu acho que realmente é uma coisa muito importante da gente falar como a cisnormatividade, o sexismo, todas essas questões, elas passam quase desapercebidas no discurso vegano por muitas pessoas. Gostei muito dessa oficina. Gratidão, bem. Com essa tua fala, eu lembrei muito de algo que Geni diz também, de que a gente segue aplicando essa nossa ótica cisnormativa aos outros bichos como se isso fosse uma categoria que desse conta do universal, né? Só que um gavião não é um homem e mulher, um boi não é uma mulher ou um homem. Essas são categorias identitárias humanas e que tem uma temporalidade específica, assim. Quando a gente aplica essa ótica aos bichos, isso também, de certa forma, para além de ser um movimento bastante especista, assim, é muito simplista, porque a gente está assumindo essa visão de mundo limitada, historicamente construída, como algo que dá conta de explicar a universalidade das experiências. E não quer dizer que a gente não possa focar mesmo nessas opressões que, que afetam diferentes corporalidades, né? Não quer dizer que eu não vá dizer, nossa, que sim, esses corpos de animais que têm útero passam por esses procedimentos, isso é altamente invasível e outros corpos que não têm útero passam por outros procedimentos que são altamente invasivos, e isso é muito violento. A gente vai direcionar esses problemas, mas essa ótica que se usa para falar sobre esses problemas, ela é cisnormativa. E para além disso, lembro sempre de uma fala de Lugones, que pensa sobre esse feminismo decolonial, né? E Lugones diz que quando começou a invasão colonial, as pessoas que estavam nessa terra, elas muitas vezes não eram vistas nem como homens e como mulheres, porque elas não eram entendidas nem como humanas. Então, se você está virando nessa chave da racialização, a coisa fica ainda mais complexa. Essas pessoas não eram vistas como homens ou mulheres porque elas não eram humanas, então essa diferenciação
deixava de fazer sentido antes, assim, nessa construção de uma diferença racial que colocava o homem branco europeu como superior e o ápice da civilização e as pessoas que estavam aqui como povos sem alma. Então, sabe, essa ótica que a gente aplica, essa normativa, dividindo esses animais entre homens e mulheres, ela não faz sentido. Ela é muito simplista, ela é excludente e ela é violenta, inclusive, com essas outras corporalidades que também estão constituindo esses espaços, né, fortalecendo essa luta. É preciso só mudar muito essa chave, assim, de como a gente vai tocando nesses problemas, né? Estou aqui acompanhando as mensagens de vocês. Se eu ignorei alguma mensagem antes enquanto eu falava, me desculpe. Se quiserem mandar de novo também, eu posso dar uma lida agora. Sim, isso que Vinca está falando, né, de as pessoas ficarem muito assustadas quando a gente traz essa questão de animais não terem gênero pré-definido e sobre a sexualidade no mundo animal, né? Isso toca em pontos muito sensíveis, me parece, da nossa sociedade atual, assim. A gente não... Porque justamente essa ideia do gênero como algo natural e da sexualidade, da heterossexualidade como algo natural, ela é muito forte, ela é muito consolidada por muitos discursos e muitas instituições. Então, quando a gente começa a tocar, pegar isso pelas beiradinhas, isso faz ruir muitas estruturas que as pessoas têm como fixas, como a base da existência delas, né? Nossa, a heterossexualidade não apenas não é natural, como ela é um conceito humano, sabe? É um conceito humano historicamente construído e limitado para algo que está aí no mundo. O gênero binário, mesma coisa, é um conceito humano, historicamente construído, tem uma temporalidade. Ele não dá conta nem de todas as concepções de gênero que existem atualmente no mundo, porque não é a única forma de ver gênero que existe no mundo atualmente. Então, são conceitos muito limitados, assim, enquanto a gente segue usando esses conceitos como ferramentas para também explicar, dar sentido a esse mundo dos bichos, a esse mundo como um todo, isso é excludente, isso é especista, né? Isso é limitante. A gente pode, no final, fazer essa rodadinha de deixar nossas arrobas aqui nas mensagens, para a gente ir se seguindo nas redes também. Isso, bem isso. Alguma das pessoas que está assistindo gostaria de compartilhar algo que tenha sentido, ou que está pensando, ou dúvidas que tem em relação a isso? Que a gente tem esse espaço que a gente pode aproveitar. Então, eu faço dois ativismos diferentes, que são esses dois temas, né? Eu faço outros ativismos também, mas sobre LGBTI+, e sobre veganismo, meio ambiente, eu faço esses ativismos. E daí eu fiquei muito feliz, assim, porque eu vejo muito no meio LGBT não falando tanto sobre essas questões ambientais e essas coisas que você falou, que a Jenny fala muito, que a gente é família, assim, das montanhas, dos rios e esses gêneros, né? Eu vejo muito que no meio LGBTI+, eles também veem de uma forma muito binária, as pessoas trans binárias, né? Então, até tem muito preconceito com pessoas não binárias, e ainda mais xenogênero, né? Que a gente inventa uma própria linguagem para a gente se expressar. A linguagem é viva, né? A língua é viva. A gente for ver um livro dos anos 70, as palavras todas mudaram, assim,
E também as ideias, elas vão se construindo, né? A linguagem é viva, ainda bem, a gente pode criar, a gente tem essa potência, a gente se entende, a gente pode criar. O xenogênero eu acho ótimo. Para isso, ainda mais, o xenogênero abraça muito as pessoas neurodiversas, como eu, autista, que é uma forma da gente se expressar, porque a gente, às vezes, não... A gente consegue perceber, além da cultural, assim, a gente pode entender algumas coisas culturais, algumas não, e a gente consegue ver coisas além da cultura, e para a gente se expressar, pegar essas palavras, a nossa voz, os nossos pensamentos, para criar o que realmente a gente sente, o xenogênero é muito bom para isso. Eu acho muito legal, eu achei muito, muito bom essa oficina. E uma coisa que, assim, eu faço um ativismo LGBTI+, né? Tem aqui na minha cidade uma amiga minha que ela faz prostituição e que ela não quer fazer prostituição, e ela é uma mulher trans, ela é uma travesti, ela não se identifica como mulher, na verdade. E eu acho muito delicado falar para ela sobre veganismo, sobre o meio ambiente, porque, tipo assim, ela tem síndrome do pânico, fobia social, essas coisas, depressão. Tipo assim, ela não tem diagnóstico, mas ela acredita que tenha, sabe? Ela passa muito perrengue aqui porque ela foi a pioneira da cidade a sair da noite para poder ir na padaria de dia, ir no mercado, e ela é muito ridicularizada, sabe? É muito foda mesmo. Eu fui até em Curitiba no Grupo Dignidade, não sei se você conhece, e a gente vai trazer o ativismo aqui para a cidade, mas eu acho muito delicado falar sobre veganismo, mas me dá uma dor no coração porque eu penso nos animais explorados, né? Mas eu acho que tem que colocar um ativismo vegano e tal, antiespecista, muito para as pessoas que têm mais privilégios, né? Eu sou uma pessoa trans, não binária, né? Xenogênero, sou uma pessoa com deficiência social, né? A sociedade é deficiente para comigo, por isso que eu sou deficiente, uma pessoa com deficiência. E sou autista, né? Nível 2, 3 de auxílio, mas eu tenho mais privilégio que ela. Eu não preciso me prostituir sem eu querer, né? Por exemplo, eu consigo estudar coisas, eu não tenho depressão, por exemplo. Eu tenho acesso ao canabidiol, por exemplo. Eu tenho acesso à terapia toda semana. Então, até eu que sou uma pessoa que não é tão privilegiada, assim, eu sou vegan há 6 anos e tudo mais, mas eu sinto que a gente tem que colocar mais essa pauta vegana, porque muito amigo, eu tô meio viajando, mas assim, muitos amigos meus autistas falam sobre seletividade alimentar, falam sobre várias coisas sobre disfunção executiva que para eles é muito foda, sabe, ser vegano. E eu tento escutar eles também, porque eu tenho um pouco assim de pensamento bem rígido sobre o veganismo. E eu quero escutar assim o que essas pessoas têm para falar, não perdendo aquilo que, pô, a gente só está numa estrutura que o animal é muito explorado, né? E o que a gente faz é o mínimo para o animal ter mais condição de bem-estar nessa vivência existencial que todos vivemos igualmente, assim, né? Nascemos igual e temos direito igual de celebração aqui. Então, eu fico tomando um pouco de cuidado, assim, para o meu ativismo não ser violento com essas minorias, sendo autistas, sendo pessoas LGBTI+, também. Eu sei que tipo assim, eu tenho hiperfoco em veganismo, eu estudo muito sobre veganismo, pode ser que seja mais fácil para mim, não sei. E eu tenho esse cuidado. O que vocês acham sobre isso? Gratidão por compartilhar, Lili. Eu anotei umas coisinhas que tu disseste que eu achei muito massa que tu trazes, assim. Sinto muito pela violência também, né? Porque tu trazes algumas situações de violência, por exemplo, essa invisibilidade não binária, essa invisibilidade das pessoas no gênero, e eu boto muita fé, assim, muito do que também eu estava trazendo antes sobre essa cisnormatividade, parece que acaba se reproduzindo mesmo dentro da nossa comunidade trans, né? Então, como pessoa não binária, vejo que outras pessoas têm muita dificuldade de legitimar a minha identidade de gênero, justamente porque eu não sou um homem, eu não sou uma mulher, eu não quero ser um homem, eu não quero ser uma mulher, eu não quero disputar essas categorias. E eu não quero disputar também a permanência, eu não quero dizer que eu sempre fui assim. É uma coisa muito fluida. Então, existe uma dificuldade mesmo de legitimar as nossas identidades como verdadeiras. Ou, por outro lado, todas as identidades como ficções, né? Porque eu acho que isso vem muito à tona quando a gente está falando de pessoas xenogênero, que inventam esses nomes para o próprio gênero, que eu boto muita fé. Porque, em geral,
quando as pessoas até tiram um sarro, diz, nossa, a pessoa vai dizer que tem gênero fofo agora chegamos, sabe, agora já passamos todos os limites. Mas na prática, gênero fofo, mulher, homem, travesti, é tudo ficção. Não tem um que seja mais verdadeiro do que o outro. A noção de que existem gêneros mais verdadeiros do que outros é justamente fundamentada nessa cisnormatividade, né? Só que homem e mulher são tão ficções quanto, sei lá, se eu chamar o meu gênero de marshmallow, se eu chamar o meu gênero de, sabe, cosmos, por que não? É só um nome, mas o gênero é uma ficção como um todo. Todo mundo, todos os gêneros são ficções. Acontece que essas ficções têm efeitos materiais. E homem e mulher são ficções que têm efeitos materiais e são legitimadas por instituições, por tudo, desde que a gente nasceu. E esses outros gêneros, ou essas outras formas de experimentar o gênero, não. São subalternizadas, são vistas como menos verdadeiras, como piadas, como, enfim, aquilo que a gente já sabe, né? Mas eu acho muito massa que tu trazes isso, porque, sim, justamente evidencia que todos os gêneros são ficções, e isso deixa as pessoas muito desconfortáveis com as próprias identidades. Então, é também por isso muito. Isso acaba tocando num ponto muito sensível, assim, da cisnormatividade, né? Que tudo é ficção, na verdade. E isso que tu trazes por último, eu penso muito também, assim, como acessar, como trazer esses debates para pessoas da minha vida, ou até pessoas nem tão próximas, mas que estão em outros contextos, assim, né? E para mim, eu vejo que passa muito pela linguagem, é muito um problema de linguagem. E isso não apenas em questões de veganismo, mas também assim, eu, enfim, sou trans, sou pansexual, sou não monogâmico. Então, todos esses outros marcadores do meu corpo, eu acabo falando sobre as pessoas, eu acabo falando sobre isso com as pessoas que estão ali na minha vida, porque, enfim, preciso ter algum nível de diálogo, né? E eu vejo que muito disso tem a ver com a linguagem que eu uso para me aproximar, a linguagem que a gente usa para conversar, porque muitas vezes, sei lá, quando eu estou ali num ponto de ônibus, trocando ideia com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu encontro uma abertura tão grande naquela pessoa para falar sobre essas pautas, mesmo que a pessoa tenha vindo de um contexto completamente diferente do meu, porque eventualmente a gente encontrou palavras similares para conversar. Agora, se eu chego também falando, tipo, em termos de dissidência sexual e de gênero, porque o binarismo, nananã, muitas vezes a pessoa já vai criar uma parede naquela hora e vai pensar, putz, meu, não faço ideia, ou, não, vem com esses papos aí para mim, não. Só que todo mundo está sempre falando sobre essas coisas em todos os lugares. As pessoas estão sempre falando sobre gênero, as pessoas estão sempre falando. Então, eu encontro essa abertura para trazer essas pautas, muitas vezes, quando eu encontro uma linguagem em comum com a pessoa. Muitas vezes eu não vou nem usar a palavra veganismo, muitas vezes eu não vou nem usar a palavra trans, mas vai pelas perguntas que a gente faz mesmo, por como que a gente vai construindo esse diálogo. E fazer isso de ouvir mesmo o que as pessoas estão falando, para entender, por que que essa pessoa pensa assim? O que que ela está me dizendo quando ela está me dizendo essas coisas, né? O que que está por trás dessa fala? Que daí muitas vezes você encontra, tipo, um ponto em comum entre vocês, e aí fica mais fácil, pelo menos eu tenho sentido, assim, de não, vamos trocar ideia sobre algo, e eu vejo que é transformador para todas as pessoas envolvidas, assim, mas é um desafio constante mesmo. Eu vi uma pergunta aqui antes de Ellen sobre ideias para transformar a luta vegana em um lugar mais inclusivo para pessoas trans, se eu podia desenvolver isso um pouco mais. Então, vou compartilhar rapidinho com vocês. Em geral, o que a gente fala para tornar ambientes mais inclusivos, né, passa por políticas de acesso e políticas de permanência. Isso é mais óbvio de pensar quando a gente está pensando em instituições, né, por exemplo, uma universidade, uma empresa, políticas de acesso e políticas de permanência. Então, para acesso, geralmente a gente está falando de cotas, né, ações afirmativas, e permanência, a gente geralmente está falando de auxílio financeiro, auxílio permanência, garantia de moradia, garantia de alimentação, garantia de atendimento de saúde, formação das pessoas que trabalham naquele lugar, para elas entenderem as demandas de pessoas trans, para conseguirem, tipo, acolher isso quando chegar. Fala sobre, enfim, mudanças muito estruturais, assim, mas em geral tem a ver com acesso e permanência.
E quando a gente pensa daí sobre coletivos políticos, que não necessariamente estão institucionalizados, como que a gente pensa em acesso e permanência, né? A gente pode pensar, por exemplo, desde as coisas mais básicas até um pouco mais complexas, assim. Esse meu coletivo vegano, ele tem reuniões presenciais? Onde é que são? Como é que faz para chegar na reunião? Será que as pessoas têm que pegar muito ônibus para chegar na reunião? Será que é num lugar da cidade em que pessoas trans costumam acessar? Porque tem essas questões que são questões de uma arquitetura das cidades mesmo, e tem questões também que passam por a gente estar aberto e sensível às vidas das pessoas, assim. Eu lembro, por exemplo, na faculdade, eu tinha colegas travestis que estavam ali na graduação, mas trampavam com prostituição. Então, se tinha qualquer coisa na sexta-feira de noite, qualquer aula, qualquer trabalho para apresentar na sexta-feira de noite, elas já não poderiam estar lá, porque sexta-feira de noite era o dia que elas mais faziam dinheiro trampando com prostituição. Então, tem algumas coisas assim que se você não convive com essas pessoas e não escuta o que elas estão falando, você dificilmente vai adivinhar, porque não vive isso, né? Então, essas questões mesmo do tipo de acesso, como que essas pessoas vão acessar o meu coletivo, vão acessar esses espaços? E depois que a gente pensa sobre o acesso, tipo, chegando lá, sei lá, para você entrar no coletivo, tem um formulário de inscrição, você está respeitando o nome da pessoa, está respeitando os pronomes da pessoa, como que essa informação chegou na pessoa? Ou será que eu só divulgo essa informação dos eventos que acontecem, das atividades, para as minhas bolhas? Quem que está nas minhas bolhas, né? Então, tem essas questões dos acessos. E a questão da permanência tem muito a ver também com estar atente como funcionam essas dinâmicas internas, assim. Pessoas trans muitas vezes estão lidando com a transfobia diariamente, num nível muito intenso. Então, o que eu mais escuto de coletivos políticos ai, não, a gente até teve uma pessoa trans uma vez lá no coletivo, mas aí deu uma treta lá, e daí ela saiu e foi um barraco. E daí eu sempre paro para questionar, tipo, não que pessoas trans não possam fazer barraco e dar louca, às vezes. Mas como assim? O que que foi esse barraco? O que que aconteceu? E quando eu começo a puxar essa história, eu vou vendo ah, sabe, que a história era bem mais complexa do que parecia, que na verdade existiam muitas pessoas que não conseguiam lidar com esse corpo trans ali naquele espaço, não respeitavam o nome, não respeitavam os pronomes, a pessoa foi perdendo a paciência, ela, tipo, tinha cansado já. Então, tem essas dinâmicas que têm a ver também com uma educação coletiva, assim. É sobre educação coletiva, é sobre se informar, é sobre ouvir, é sobre aprender a lidar com isso. E aprender a lidar com isso, com pessoas trans, como se não fosse uma grande coisa. Porque isso também é outrificar, né? É tornar outro. Quando você trata aquela pessoa como se ela fosse um evento, uma grande coisa, muito diferente. Tudo que a gente quer é estar ali no rolê e não ter que, sabe, se sentir outro o tempo todo. A gente quer estar ali pertencente, como as outras pessoas. Então, é também um processo de, tipo, tornar confortável que a gente esteja no mesmo rolê, e se houver uma denúncia de violência, se essa pessoa trans apontar, olha, isso que você falou foi transfóbico, tenta acolher isso, antes de entrar numa defensiva do tipo, não, mas eu não sou transfóbica, porque eu até leio textos, até escuto pessoas trans. Tudo bem, talvez sim, mas tenta acolher um pouco essa fala antes de rebater, para entender também o que está motivando, né, essa denúncia de violência, o que está motivando essa angústia dessa pessoa nesse espaço. Então, eu geralmente penso assim, em termos de acesso e permanência. Políticas de acesso, se a gente pensa, putz, esse nosso coletivo só tem pessoas cis. Por quê? Tentar entender por que essas pessoas trans não estão acessando esse coletivo, quais são esses obstáculos, muitas vezes materiais mesmo, de acesso ao coletivo. Às vezes a pessoa não tem grana para pegar o ônibus, às vezes a pessoa não está ali porque ela tem que trampar naquele horário. Então, também de pensar nessas atividades e que isso possa oferecer um retorno remunerado para a pessoa mesmo. Muitas vezes, as pessoas trans, em vários contextos, não apenas no contexto político, a gente é chamar num contexto muito extrativista mesmo. As pessoas nos chamam para que a gente fale, e a gente fala sobre as nossas experiências, e isso não oferece nenhum retorno prático para as nossas comunidades. E tudo bem, em espaços de formação, eu boto muita fé nesse tipo de situação, e eu também me disponho
de todo o coração, a estar nesses espaços que não oferecem retorno financeiro, porque são um espaço formativo. Mas eu sei que muitas pessoas da minha comunidade não poderiam estar, porque justamente não é remunerado, e elas têm que privilegiar atividades que são remuneradas. Então, pensar nesses acessos também, pensar nessas permanências e nesses retornos, se possível, remunerados para essas pessoas. Na minha cidade, a gente fazia muito uma feirinha vegana, né? Então, também já era uma forma tanto de conscientizar, no sentido de, tipo, a gente estava ali compartilhando receitas, comida, materiais, mas também já gerava um retorno financeiro para as pessoas que estavam trampando com isso. Então, já era, assim, 2 em 1, né? Então, pensar nessas formas, nessas atividades que também possam beneficiar essas pessoas trans que queiram colar, mas muitas vezes não podem por conta dessas questões, tipo, financeiras, estruturais, transfobia e acesso, e por aí vai. Espero que tenha ajudado. Não são verdades, mas eu acho que isso já dá uma ajuda, assim, para pensar em como organizar esses coletivos, né? Tô aqui acompanhando as mensagens de vocês. Ah, eu fico feliz que tenha ajudado vocês, gente. Eu vou aproveitar esse tempinho que a gente tem e compartilhar com vocês algumas referências que eu tenho. Inclusive, se alguém quiser referências específicas do que eu falei, essas referências teóricas mesmo, eu posso passar numa listinha. Achei que ia ficar muito, comprido se eu ficasse falando delas aqui, mas eu queria compartilhar com vocês a referência de uma pessoa que eu admiro muito, que é uma artista, que é o Lino Arruda. O Lino Arruda é quadrinista, ele acabou de ganhar o prêmio de melhor obra LGBT no Mix Literário. Então, ele tem esse quadrinho que chama Monstrans. E o Lino, no Monstrans, ele fala sobre... É um quadrinho autobiográfico, né? E ele é uma pessoa trans, é uma pessoa com deficiência, e ele acaba se identificando muito com esse corpo animalesco, esse corpo monstruoso, né? Então, tem esse quadrinho que eu indico para vocês muito. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui para mostrar alguns desenhos dele, que é muito também que é um pouco essa ideia. Mas o quadrinho que ele lançou agora, o Monstrans, ele vai acompanhando também essa história do entendimento do Lino, da própria identidade como trans e como pessoa com deficiência. Então, não é só um quadrinho sobre ser trans, né? Eu acho que é muito fácil a gente reduzir e dizer que é sobre isso. Mas eu trago essa referência também porque a gente falou muito tempo hoje, né, sobre essa interseccionalidade do nosso pensamento, assim, das nossas identidades, que a gente nunca é uma coisa só. A gente é atravessado por vários marcadores. E esses marcadores são muito complexos, assim. E eu acho que ele traz essas questões de um jeito muito sensível no trabalho dele. E aí, por isso também que eu queria trazer para vocês, assim, esses desenhos. Ele trabalha muito com esse corpo do animal e esse corpo do monstro, autoidentificação mesmo, dele lidando com a própria transgeneridade e com a deficiência. Então, eu indico fortemente, se vocês não conhecem, vocês podem ir atrás do trabalho dele, tanto no site quanto no Instagram dele, que é @monstrans, e fortaleçam, assim, né, porque fortalecer o trabalho de artistas autônomos é uma das pessoas que eu indico muito, assim, que ele traz essas reflexões muito legais. E outra pessoa que eu indico, mas que vocês provavelmente já conhecem, é Geni Nunes, que é uma pessoa que está sempre, sempre, sempre trazendo esses questionamentos no seu Instagram. Geni tá como Geni Papos, @GeniPapos no Instagram. E a pessoa está sempre falando sobre veganismo, especismo, não monogamia, transgeneridade, binarismo de gênero, feminismo contracolonial. Então, boa parte disso que a gente levantou hoje tem lá textos maravilhosos dessa pessoa, textos quase diários. Então, você pode seguir, quase todo dia vai aparecer um texto trazendo uma problemática dessa. É uma pessoa muito generosa, com o tanto que compartilha, assim, nas redes, né? Então, é outra referência que eu deixo. E uma terceira referência que eu deixo também. Sim, eu esqueci de falar do Ser Fundo Mundo, que é a minha companhia de circo.
Então, outra referência que eu trago também é a Cia Fundo Mundo, que é a companhia de circo que eu faço parte. Eu também sou artista circense nessas horas vagas. Essa nossa companhia, Cia Fundo Mundo, ela é formada integralmente por pessoas trans, travestis e não binárias. E a gente tem um espetáculo atualmente que se chama Sui Generis, que é um espetáculo de circo em que a gente trabalha, só que de uma perspectiva leve, assim, tirando o sarro, essas questões de gênero, identidade, sexualidade. Não é um espetáculo feito para ser didático, ele é mais para ser divertido mesmo. Só que a nossa ideia sempre foi também pensar um espetáculo que a gente gostaria de sentar e assistir, como pessoas trans, né? E pessoas cis também assistem e se divertem muito. E eu acho que uma das coisas mais potentes desse trabalho, pelo menos que eu tenho sentido, é que o circo é uma arte muito popular, né? Ele tem esse histórico de acessar comunidades que dificilmente acessariam o teatro, dificilmente iriam ao cinema. Então, quando a gente vai com os nossos corpos trans numa lona e apresenta todas as pessoas trans um espetáculo sobre gênero, e essa plateia curte, se engaja e aplaude e ri, para nós isso é muito transformador, muito potente, porque mostra que justamente a gente consegue falar sobre isso, a gente consegue fazer piada disso, as pessoas conseguem entender isso. Não é assim, sabe, também um bicho de sete cabeças. Então, deixo essa referência do nosso trabalho também para vocês, vou deixar arroba aqui nas mensagens. E é Fundo Mundo. Aqui, a gente tem esse espetáculo que a gente apresenta presencialmente e por conta da pandemia acabamos não apresentando mais, mas nesse ano a gente acabou migrando para o audiovisual, então a gente está produzindo, finalizando agora uma versão em filme do nosso espetáculo, que logo vai ser lançada. Então a gente vai lançar, também vou poder divulgar para vocês essa versão audiovisual do espetáculo para assistir mesmo. E outros números individuais que a gente tem também, cada pessoa da CIA tem os seus trabalhos, tem a sua arte, então, por favor, fortaleça o nosso trabalho, conheça o nosso trabalho, que somos pessoas bem diversas, assim. São essas as referências que eu queria deixar. E abrir esse espacinho final, que temos que finalizar às 13h45, se alguém quiser deixar mais alguma coisa, ou comentar mais alguma coisa. Se não, eu vou agradecer, então, a todos que ficaram até o final. Eu queria agradecer pela colaboração de vocês, por tudo que vocês levantaram, trouxeram pela nossa troca. Eu me sinto bem cheio de novas ideias agora. Agradecer a todas as pessoas que estão trampando também para fazer acontecer, na transmissão, na tradução. É isso. Eu fico muito feliz de ver que tanta gente somou nesse processo, assim. E gostei muito da ideia de transformar isso num grupo de estudos. Eu pilho. Se vocês pilharem, a gente poderia pensar em algo assim. Então, mais uma vez, obrigada. E até mais.